Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 26 de novembro, agora na Espanha, 23 horas e 39 minutos, no Brasil, 19h39. Gente, fim de tarde, começo da noite aí no Brasil, aqui já é quase dia 27. Eu tô no gráfico que mede o tempo que a BTC precisa esgotar entre um halving e outro para iniciar o seu retorno a um movimento impulsivo de alta. Esse analista percebeu que depois de esgotado 64% do tempo entre um halving e outro, então entre o primeiro e o segundo halving, o movimento impulsivo de alta da BTC iniciou-se exatamente depois de esgotado 64% do tempo necessário para se chegar ao segundo halving. Então, exatamente aqui, ó, que era junho de 2015, em que se esgotou 64% do tempo necessário para se alcançar o segundo halving, a BTC retomou o movimento de alta. A mesma coisa aconteceu depois do segundo halving, depois, que ocorreu em julho de 2016, esgotado 64% depois do segundo halving, 64% do tempo necessário para se chegar no halving subsequente, a BTC iniciou um movimento de alta. E aqui no terceiro halving, a gente agora, exatamente no dia, a partir do dia 28 de novembro de 2022, daqui a 2 dias, a gente vai ter esgotado 64% do tempo necessário para se chegar no quarto halving, que vai acontecer provavelmente ali em maio de 2024. Então, é mais um sinal completamente autônomo, sem relação com nenhum outro sinal de fundo. Por isso que eu alerto aos caçadores de fundo que a gente já esgotou o tempo padrão necessário para se iniciar um movimento impulsivo de alta. No gráfico mensal, esse martelinho que está se formando aqui no Heikin Nash também sustenta a mesma coisa. O RSI estocástico deitado no chão, aqui o indicador está no zero. Tudo isso leva a crer que a gente talvez esteja no último candle vendedor aqui no Heikin Nash no mensal. Olhando o gráfico semanal agora, a gente está em vias de promover um engolfamento. Se a gente se a BTC fechar a plotagem desse gráfico amanhã, domingo, na virada da VWAP de domingo para segunda, e esse gráfico aqui no semanal ficar engolfado pelo gráfico da semana passada, isso aqui é um indício forte de que a gente vai buscar a média móvel de 200 períodos ali no patamar de $24 mil. No diário, a BTC tá melhorzinha, tava feia, até basicamente o candle do dia 22 de novembro estava feia. A gente voltou para dentro do canal de Keltner. A nossa resistência mais imediata segue sendo 17.200, 17.300, que é a mediana do canal de Keltner, que se confunde com a base da nuvem na projeção. Na banda de VWAP mensal, a gente, aos trancos e barrancos, segue migrando em direção à própria VWAP mensal, que também exerce uma força gravitacional ali, que está fixada ali no patamar de 18.190, 18.200, vamos colocar. No intraday, a BTC foi um reloginho, só tem um sinal aberto. Os outros sinais fecharam com lucro no bolso dos assinantes. Bateu na lower, voltou para a VWAP, deu uma esgarçada agora, ameaçou voltar, tá fazendo mais um retorno, mas já já isso aqui vai buscar a VWAP e fechar o sinal que ainda tá pendente e que com certeza vai fechar no lucro. Gente, a Rockstar, os desenvolvedores do GTA afirmam que o GTA 6 vai rodar em blockchain, vai ser possível gastar recursos criptos no GTA 6. Vamos ver o Trevor financiando a sua atividade criminosa com cripto no jogo. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Vai ser muito legal. E uma empresa criptográfica pode representar um risco ainda maior que é o crash da FTX, de acordo com o presidente da Ava Labs, a corporação por trás da Avax. Segundo ele, o CEO da Ava Labs, o John Wu, Genesis Global Capital, que é o braço de stake e earn do grupo Gemini, se eles efetivamente tombarem, o baque vai ser sentido. Mas eu acho que o mercado meio que já está precificando esse efeito dominó com relação à Genesis. Mas
é bom sempre ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. E o Comitê do Senado norte-americano agendou uma audiência para o caso FTX para 1º de dezembro. O chefe da CFTC, que regulamenta commodities e futuros nos Estados Unidos, foi chamado a dar o seu testemunho. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os Estados Unidos agora permitiram que a Chevron retome as suas operações na Venezuela. Os Estados Unidos, eles embargam e desembargam os países de acordo com os seus próprios interesses. Como o petróleo está pressionado, está lá nas alturas, agora eles estão liberando geral as operações de corporações americanas junto à Venezuela. Enfim, são os Estados Unidos sendo os Estados Unidos. E o Elon Musk defende o algoritmo de verificação de fatos no Twitter. O mais bizarro é que antes dele comprar o Twitter, esse mesmo recurso, esse mesmo algoritmo já censurou e colocou tarjas em tweets do próprio Elon Musk. Vamos ver como isso vai se desdobrar, porque ele na época criticava e agora ele defende. Nada como ficar dono do negócio em si para entender como ele funciona e efetivamente como não se pode simplesmente permitir que qualquer tipo de informação seja veiculado sem um mínimo de verificação. Enfim, o Elon Musk agora está defendendo algo que ele já disse ser um veneno. E o professor de Princeton, por trás do movimento filosófico, que mistura também aspectos religiosos, do qual o Sam Bankman-Fried era fiel seguidor, o altruísmo eficaz, ele deu uma entrevista muito interessante. O altruísmo eficaz é um movimento filosófico que reúne alguns aspectos também religiosos, no sentido de que eles propõem que as pessoas elas devem e têm a obrigação de fazer o bem e impactar a maior quantidade possível de outras pessoas para pavimentar um caminho de luz e progresso e expansão num ambiente cósmico que libera e destrava a vida das pessoas. Com certeza, fazer o bem gera benefícios do ponto de vista energético, vamos colocar. Isso não está em discussão aqui nessa reportagem. O que esse jornalista está pontuando, vamos colocar, é que talvez o Sam Bankman-Fried tenha administrado a FTX muito com base numa visão muito ortodoxa desse movimento filosófico que é o altruísmo eficaz. Segundo esse jornalista, é possível que o Sam Bankman-Fried, com a quantidade absurda de doações que ele fez, é muito provável que ele foi fortemente influenciado pela doutrina do altruísmo eficaz, mas o próprio criador da doutrina fala que você tem que doar e fazer o bem com os seus recursos e não com recursos de terceiros. Então, acho que ninguém duvida que o Sam Bankman-Fried foi fortemente influenciado pela doutrina do altruísmo eficaz. Com certeza, fazer o bem traz benefícios para a pessoa, mas ela deve fazer isso com os próprios meios e recursos e não pegando dinheiro dos clientes e saindo a distribuir por aí. E foi isso que ele fez. E é óbvio que o próprio criador da doutrina diz que talvez o Sam Bankman-Fried tenha enxergado de forma míope a doutrina, já que ele fez o bem com o dinheiro dos outros. Mas enfim, gente, o mundo está escalando nessa tensão geopolítica internacional. A BTC, na minha leitura, está com um sinal forte de fundo. Se a gente engolfar aqui no semanal, é muito provável que a gente vá buscar a MM200 ali no patamar de $24 mil. No mensal, fica fora de dúvida que a gente, se não alcançou o fundo, a gente está muito próximo disso. Esse tweet aqui, muito interessante, que avalia o nível de longevidade entre um halving e outro, que esgotado, né? O transpasse do tempo entre um halving e outro, que esgotado o patamar de 64% do tempo necessário para se alcançar o halving subsequente, seria o botão de disparo de um movimento impulsivo. Isso vai acontecer daqui a 2 dias,
exatamente no dia 28 de novembro de 22. Hoje é dia 26 de novembro. Então, é mais um indicador autônomo de fundo, fora todos os outros que eu venho reportando aqui diuturnamente no canal. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco. Até amanhã. Fiquem com Deus.